Eu gostava de falar e gostava que todos nós meditássemos e fizéssemos uma reflexão sobre escolhas. Quantos aqui acreditam que as escolhas elas fazem parte do dia a dia? Nós temos de tomar escolhas, decisões, para que possamos entender às vezes, para aprender. Ou seja, quem não entende não vai aprender. Todos nós já andamos na escola e sabemos que quando nós não entendemos alguma matéria que era-nos passada a cada um de nós não íamos aprender. Não íamos aprender porquê? Porque não estávamos a entender aquilo que estava a ser passado para nós. Precisamos de entender para aprender. Diga isso para a pessoa que está ao seu lado. Precisamos de aprender, para aprender. As minhas decisões constroem o meu amanhã. Eu fui ver aqui uma estatística e eu fiquei admirado, fiquei surpreendido. Porque essa estatística dizia que o homem, por dia, toma cerca de 300 decisões. E eu fiquei assim, estupefacto com aquele número. 300 decisões por dia. E depois eu comecei a entender e comecei a ler. Porque quando nós nos levantamos de manhã, nós começamos a tomar decisões da nossa vida. Nós podemos começar a dizer: lavo primeiro a cara ou vou lavar primeiro os dentes? Vou beber café ou vou tomar um prato de aveia? Vou sair de carro ou vou apanhar o bus? Bom, se calhar vou de bicicleta. São decisões que nós temos de tomar. Vou vestir as calças de jeans ou vou levar as calças de fato? Vou de gravata ou vou sem gravata? Vou com os ténis pretos ou vou com os ténis brancos? São decisões que nós temos de tomar diariamente. São escolhas que nós temos de fazer diariamente. E à medida que eu fui avançando, eu fui me surpreendendo que, na verdade, nós nem nos apercebemos nas decisões que temos que tomar, nas escolhas que temos que tomar diariamente. Até, inclusive, nós estamos aqui no culto. Nós tomamos uma decisão para estarmos aqui, nesta tarde, a cultuar a Deus. Porque há muitos que dizem: hoje não vou ao culto. Mas nós dissemos e declaramos: não, eu vou ao culto. Eu vou ao culto, mas não vou de maneira qualquer. Eu vou receptível para ouvir a palavra de Deus. Eu quero estar no culto, mas vou com o meu coração aberto para louvar e adorar o Senhor. Eu quero estar na presença do Senhor porque acredito que Ele tem grandes milagres para a minha vida. Acredito que Ele vai suprir as minhas necessidades. Acredito que Ele é o Deus de ontem, de hoje e eternamente. Então eu tenho uma convicção, eu tenho uma certeza que eu estou aqui não por acaso, mas estou aqui porque o Senhor, aleluia, olhou para a minha decisão que eu tomei hoje de estar na sua casa. E quando nós tomamos a decisão de estar na casa do Senhor, nós vemos Deus operar através de nós e em nós. Então, irmãos, desde as pequenas, médias e grandes decisões que podem alterar o nosso futuro, precisamos de estar convictos e certos sobre as nossas escolhas. Quantos aqui já fizeram escolhas neste dia e decidiram alguma coisa neste dia? Todos nós. Todos nós. A nossa vida são escolhas, são decisões, são opções que nós colocamos em aceitar ou não, em abraçar ou não. Então, nesta tarde, eu acredito que Deus está a olhar para as tuas escolhas e para as tuas decisões. Deus é aquele que sonda e que conhece as tuas necessidades. Deus é aquele que é poderoso para fazer melhor do que aquilo que nós pensamos. Precisamos de estar convictos e certos sobre as nossas escolhas. Ou seja, por exemplo, se você, num dia de neve, saísse de calção, isso era uma má escolha. Já viu o que é o presbítero Jorge aparecer aqui no domingo de manhã, a nevar,
e a fazer vento e frio e temperaturas abaixo de zero, eu aparecer de calção, com certeza não vinha assim todo conforme estou aqui agora. Com certeza vinha a tremer. Porquê? Porque eu fiz uma má escolha. Eu fiz uma má decisão. Num tempo de frio, eu devia vir de calças e até de ceroulas por baixo. Antigamente usava ceroulas, hoje já não se usa. Mas era assim que nós tínhamos que vir. Porque nós sabíamos que se fôssemos para a rua de calção num tempo de neve, nós iríamos ficar um pouco constipados. Os cabelos da perna, com certeza, iam ficar esticados. Então, irmãos, nós precisamos da sabedoria de Deus na nossa vida para tomar decisões e tentar errar o menos possível. Diga para a pessoa que está ao seu lado: precisamos da sabedoria de Deus na nossa vida. Para quê? Para errarmos o menos possível. Porque a sabedoria de Deus, ela é superior à mentalidade do homem. Ela é superior, ela supera todas as coisas. Ela está acima de tudo. A sabedoria de Deus, ela nos leva a tomar escolhas e decisões importantes e certas na nossa vida. Mas, presbítero Jorge, como eu posso escolher certo para decidir certo? A Bíblia tem uma passagem que se encontra em Jeremias, capítulo 29. E em 3 versículos resume-se aquilo que Deus quer para aqueles que o amam, para aqueles que querem estar abraçando o futuro próspero que Deus tem para cada um. Jeremias 29, 11 a 13 diz assim no versículo 11: eu amo a palavra de Deus. Quantos aqui amam a palavra de Deus? E eu amo a Deus porque nós, ainda há pouco tempo estava a comentar isto com alguém. Há 2 domingos atrás nós lemos aqui na ministração da palavra 2 capítulos inteiros. Nós vimos à quarta-feira, lemos vários capítulos. A semana passada também lemos. E a palavra de Deus, ela está a ser, aleluia, de alimento no nosso meio. E nós estamos a alimentar-nos da palavra de Deus. E é a palavra de Deus que nos faz aumentar a nossa fé. A nossa fé, ela cresce pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Amém? Diz o Senhor, no versículo 11: pois eu sei os planos que tenho para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar uma esperança e um futuro. Quantos entendem esta passagem? Você entende os planos de Deus para a tua vida? Se você entende, você vai aprender a tomar decisões certas. O que é que Deus diz aqui? Pois eu sei os planos. É Deus a declarar. É Deus a dizer: eu sei os planos que tenho para a tua vida. Eu sei os planos que tenho para ti. Eu sei. É uma declaração de Deus. E nós temos que abraçar. Nós temos que entender. Nós temos que tomar consciência que Deus tem o melhor para cada um de nós. Eu sei os planos que tenho para vós, diz o Senhor. São planos de paz e não de mal. Não pense que o Senhor, Ele vai trazer planos de mal, nem planos de guerra. Os planos do Senhor são planos de paz. Os planos do Senhor são planos, aleluia, de bem e não de mal. Para vos dar uma esperança e o quê? E o futuro. Então eu entendo que Deus me quer dar uma esperança e me quer dar um futuro melhor até inclusive do que aquilo que eu penso ter na minha vida, ou que eu quero. Deus é superior, Deus me quer dar melhor. Deus quer projetar para o futuro, um futuro de esperança, que você possa ter prosperidade. Lógico que nós passamos por problemas, aflições, mas Deus tem o melhor para nós. Deus tem o melhor para nós. No versículo 12, eu entendo
E nós estamos a entender aquilo que Deus tem para nós aprendermos a tomar escolhas e decisões. No versículo 12 diz: então me invocareis e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Aleluia. Invocar é pedir auxílio. Ireis é aproximar-se, conforme Tiago fala lá. Aproximai-vos de Deus, aleluia, e Ele se aproximará de vós. À medida que eu vou me aproximando de Deus, à medida que eu vou me chegando a Deus, Deus não se vai recuando, não vai fugindo de mim, não. Deus vai, aleluia, abrindo os braços, e à medida que eu vou me aproximando dEle, confia e acredita que Ele está de braços abertos para te abraçar. Aleluia. Chega-te a Deus, aleluia, e Ele vai atender aquilo que é a necessidade do teu coração. Invocar é pedir auxílio, ireis e aproximar-te de Deus. Oração, ela é falar com Deus. Buscar-me-eis, no versículo 13, e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. Sobre tudo o que deves guardar, guarda o teu coração, porque dele sai os bons pensamentos, os maus pensamentos, os planos para o futuro. É no nosso coração que Deus está à espera que saia palavras prósperas. Dirigir-se à pessoa certa, que não se esconde. Buscar-me-eis e me achareis. Deus não se esconde. Deus está de braços abertos. E acredita que se tu buscares a Deus, Ele vai estar de braços abertos para te atender. Aleluia. Deus não se esconde quando buscarem de todo o vosso coração. Aquilo que entendemos neste texto é que nós não mostramos para Deus o que esperamos para o nosso futuro só através das orações. É bom orar, é necessário orar, é necessário falar com Deus, mas não é só através das orações que nós mostramos para Deus que confiamos nos planos que Ele tem para nós. Isso seria muito fácil. Se fosse só através da oração, irmão, isso seria muito fácil para cada um de nós. Quero um exemplo? Eu ia orar assim: Senhor, eu quero ser rico. Senhor, eu quero ser bonito. Já sou, né? Mas pronto. Senhor, eu quero ser amado. Senhor, eu quero morrer aos 120 anos, lá na minha velhice. Eu quero morrer aos 120 anos. Senhor, eu quero casar. Isto é para os jovens. Eu quero casar com uma mulher linda, bondosa. Se tudo dependesse das orações, se tudo dependesse das nossas orações para nós abraçarmos o futuro que Deus tem para cada um de nós, então nós seríamos aqueles que iríamos orar desta maneira. Se fosse só uma questão de oração, todos iríamos pedir, e acredita que Deus ia atender como Ele atende. Mas aquilo que eu quero destacar nesta tarde é que nós mostramos para Deus, aleluia, ou seja, mas você mostra para Deus o que você espera para o seu futuro com as suas decisões tomadas hoje. As nossas escolhas de hoje, as nossas decisões de hoje vão se projetar, aleluia, para o nosso futuro, para os nossos planos, para aquilo que Deus tem para nós. Vou abraçar ou não vou abraçar? A minha escolha hoje, aleluia, ela vai influenciar o meu futuro. E acredito que Deus tem boas coisas para você, aleluia, se você tomar decisões certas na presença do Senhor. Diga para a pessoa que está ao seu lado: é com as nossas decisões que nós mostramos a Deus, aleluia, que abraçamos o futuro que Ele tem para cada um de nós. O que espero nele? As minhas decisões vão abraçar ou não os seus planos, as suas bênçãos, as suas curas, os seus milagres, os seus dons, os seus talentos, a sua salvação para a minha vida. Ele tem o melhor para nós. Deus tem o melhor para nós. Precisamos de entender para aprender a praticar e para desfrutar o sofrer, aleluia, do sobrenatural de Deus,
para hoje e também para o nosso futuro. Então há que entender aquilo que Deus tem para cada um de nós. Há que entender aquilo que Ele tem para a sua igreja. Há que entender aquilo que Deus é, para nós aprendermos a tomar decisões e escolhas certas na vontade e dentro da vontade do Senhor. Porque cada vez que tomamos decisões erradas, estamos a construir um futuro de guerra e até de maldição, que nós não esperamos, nem queremos, mas as escolhas erradas e as decisões erradas podem nos levar a um futuro longínquo da presença de Deus. Irmãos, existe um episódio na Bíblia de um homem que teve de tomar escolhas. Este para mim é um dos episódios mais valentes, onde alguém teve de tomar alguma escolha, mesmo contrariamente aos obstáculos, contrariamente a algumas situações adversas. Este homem teve de tomar escolhas e tomou algumas erradas, mas no final ele tomou a escolha certa. E eu não vou dizer que é fácil para nós tomarmos decisões, tomarmos escolhas, mas o Senhor, em 2 de Reis, capítulo 5, versículos de 1 a 15, fala de um homem de nome Naamã, homem respeitado e estimado em seus pais. E a palavra de Deus eu vou ler, diz assim: ora, no versículo 1 do capítulo 5, Naamã, capitão do exército do rei da Síria, era homem notável diante do seu senhor e honorável, porque por seu intermédio o Senhor havia concedido libertação à Síria. Ele também era um homem poderoso e valente, porém era leproso. Primeiro versículo fala de um comandante de guerra, um general de guerra da Síria, um homem que diz aqui a palavra do Senhor, e quando o Senhor está escrito com letra maiúscula, e aqui neste caso, neste primeiro versículo ele está, foi Deus que deu algumas conquistas à Síria através deste homem. Foi Deus que proporcionou a este homem de conquistar alguns povos, para que, inclusive até Israel, porque Deus quis, na verdade, operar as maravilhas através deste homem. Naamã, porém respeitado e estimado em seus países, porém leproso. A lepra era doença na época, não tinha cura. Ela começava a propagar-se no corpo e levava ao isolamento total, até à morte. Isto era a doença da lepra. Naamã, ele já podia estar a imaginar o seu fim. Podemos ver que Naamã, ele, nos seus desfiles, depois das suas batalhas, ele vinha em cima do seu cavalo, com a sua farda, com a sua armadura, ele passava no meio das cidades e todos o clamavam por ele. Naamã, o grande general, Naamã, aquele que faz conquistas enormes. E eles adoravam este homem. E este homem, na verdade, ia para os banquetes que se davam a seguir aos desfiles, e ele comia, bebia e ria-se e desfrutava daquele momento. Mas diz a palavra de Deus que quando ele chegava à casa e ele se despia da sua farda, da sua armadura, então ele ia e começava a viver a sua vida real. A lepra era considerada como o pecado oculto que levava ao isolamento e à morte. A Bíblia em Romanos 6, versículo 23 diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus, aleluia, é a vida eterna por Jesus Cristo, aleluia, nosso Senhor. Naamã, ele tinha uma vida de aparência. Ele vivia na rua uma coisa e quando chegava a casa ele vivia outra. A realidade da sua vida era aquela que ele estava a viver em casa. Não era aquela que ele vivia na rua. Possivelmente ele até ia para as batalhas. Se eu morrer, olha,
eu já estou doente, eu vou morrer a toda a maneira. Mas Deus não deixou que ele morresse, porque Deus tinha algo para fazer na sua vida. Deus tinha algo para nós hoje estarmos a ler e estarmos a abraçar aquilo que este homem passou, para que nós pudéssemos tomar escolhas e decisões na nossa vida. Porque Deus, aleluia, tudo o que é escrito, desde Gênesis a Apocalipse, é para nosso ensinamento. Então este homem, quando chegava à casa, ele expunha as suas feridas, e quando olhava para as suas feridas, trazia tristeza, angústia, desânimo, frustração à sua vida. E nesta tarde não sei o que é que está a trazer desânimo, frustração à sua vida. O que eu sei é que através do entendimento que você tem sobre o que Deus tem para si, vai aprender a tomar decisões na sua vida. O entendimento que nós temos que Deus tem e quer o melhor para o nosso futuro, vai nos levar a tomar escolhas e decisões importantes na nossa vida. E é isso que nós devemos abraçar. Ainda que esteja passando por momentos de crise, de desânimo, de frustração, o Senhor é Deus. O Senhor é Deus. Este homem, este general de guerra, ele estava com um porém na sua vida. Mas diz a palavra de Deus no versículo 3. No versículo 2, perdão. E os sírios haviam saído em companhias e havia trazido cativa da terra de Israel uma criada pequena, e ela servia à esposa de Naamã. E ela disse à sua senhora: oxalá o meu senhor estivesse com o profeta que está em Samaria, porque ele o recuperaria da sua lepra. Na casa de Naamã estava uma jovem que tinha o seu coração e a sua mente cheios da presença de Deus, do Deus Todo-Poderoso. Naamã não conhecia Deus, mas Deus conhecia Naamã. Eu quero dizer nesta tarde, se há aqui alguém que ainda não entregou o seu coração a Deus, se há aqui alguém que ainda não conhece na totalidade ao Senhor, eu quero dizer que o Senhor, Ele te conhece. O Senhor, Ele te conhece. E você não está aqui por acaso, porque Deus tem um propósito para todas as coisas. A jovem não estava onde ela queria estar, porque ela tinha sido cativa, tinha levado cativa. Quando as tropas sírias foram a Israel, tomaram algumas pessoas e levaram para o cativeiro. Levaram, e esta jovem, ela estava na casa de Naamã a servir à sua esposa. Ela não estava onde ela queria estar. Sabe uma coisa? Por vezes, Deus nos leva a lugares que nós não queremos estar, mas Ele tem um propósito. Tanto que ontem de manhã estávamos aqui a ouvir o testemunho da irmã Janaíne, e ela estava a dizer que foi fazer um trabalho e que depois de ter ido ali, ela não queria ir a princípio, mas depois foi, obedeceu à voz de Deus, e depois ela viu o propósito que Deus tinha para ela naquele trabalho. Ela ofereceu uma Bíblia a alguém que estava prestes a morrer, e ela acredita, e eu também acredito, que Deus trabalhou no coração desse homem antes de ele falecer. São testemunhos de coisas simples que aparecem, de coisas simples que nós temos de tomar decisões ou escolhas em ir ou não. Mas é Deus que está a trabalhar, é Deus que opera, é Deus que manifesta o seu querer, é Deus que conhece o nosso amanhã, é Deus que conhece o nosso futuro. Entrega o teu caminho nas mãos do Senhor e verás, aleluia, que amanhã terás um futuro próspero. Esta jovem foi usada nas mãos de Deus, levando a palavra da salvação. Esta jovem, ao entrar na casa de Deus, de Naamã, a palavra de Deus também entrou com ela. Eu quero dizer nesta tarde que onde a palavra de Deus entra, há milagres a acontecer. Eu quero dizer uma palavra aqui para os jovens nesta tarde: sejam ousados
e sejam, aleluia, cheios da palavra de Deus para levardes e evangelizardes aonde Deus vos colocar. Porque Deus tem propósito nas vossas vidas. Planeiem o futuro, olhem para o futuro. Entender para aprender. Então ontem o Tiago também estava aqui a testemunhar, o filho do pastor. Estava aqui a dizer, até eu não entendi o que é que Deus queria para mim, não conseguia entender, não conseguia alcançar. E levei anos assim, quer, não quer, o que é que Deus quer, não consigo aprender, não consigo entender. Até chegar a uma altura que Deus falou com ele e disse, agora é o momento de entenderes para aprenderes aquilo que eu quero que tu tomes, as decisões certas. Tem momentos que nós não entendemos aquilo que Deus está a fazer. Tem momentos que nós não conseguimos olhar para o propósito que Deus quer fazer. Mas Deus nos leva a entender, para aprendermos a decidirmos segundo a sua vontade e o seu querer. No versículo 4, irmãos, e entrou e contou ao seu senhor, dizendo, assim e assim disse a criada que é da terra de Israel. E o rei da Síria disse, no versículo 5, vai lá, vai, e eu enviarei uma carta ao rei de Israel. Veja bem, este homem ouviu que a menina, a jovem, tinha dito, oh, se você tivesse ido, meu senhor, tivesse ido a Samaria, lá o profeta, e ele o curaria dessa lepra. Ele foi e tomou uma decisão certa. Uma escolha certa. Foi até ao rei da Síria, pediu cartas para ir a Israel, porque lá existia o homem de Deus que poderia trazer salvação, cura à sua vida. É uma decisão certa. Inclusive no versículo 5 nós vemos o próprio rei da Síria a dizer, aleluia, e eu amo esta passagem, porque o próprio rei da Síria, sem estar a perceber, estava a dar ânimo a Naamã, estava a incentivar Naamã, vai, anda, se esse homem te cura, vai, anda, porque é lá que tu vais ter a cura total. Eu quero dizer nesta tarde, você vê o lugar certo para ser curado. Alguém o incentivou. Alguém disse a você, vai à casa de Deus, porque Deus cura, porque Deus liberta, porque Deus salva, porque Deus renova, porque Deus, aleluia, aleluia, faz te abraçar os seus planos e o seu futuro. Andando para a frente, irmãos, este homem animou Naamã, só que ele errou numa atitude, conforme nós lemos no versículo 6 ao versículo 7. Ele mandou a carta a quem? Ao rei de Israel. Vai lá, eu dou-te uma fortuna. Aquilo que ele levou foi uma fortuna, alguns ciclos de ouro, algumas pedras preciosas, e ele levou. Foi lá, olha, vai, apresenta-te lá ao rei de Israel e diz que vieste da minha parte e ele tem que te curar. Esta foi a decisão errada que o rei da Síria tomou. Sabe porquê? Porque ele não enviou a carta à pessoa certa. Ele enviou a carta ao rei da Síria. E a Bíblia relata e diz que quando o rei da Síria leu aquela carta, começou a dizer o quê? O rei da Síria a mandar uma carta para mim, o rei de Israel, perdão. Ele com certeza quer arranjar pretextos para entrar em guerra comigo. Como é que eu posso curar um homem da lepra? E diz a palavra de Deus que aquele rei começou a rasgar as suas vestes, começou-se a lamentar, porque ele não era a pessoa indicada para trazer cura, aleluia, a Naamã. Nesta tarde eu quero dizer que a única pessoa que cura, liberta, salva e transforma é Jesus Cristo. É aquele pelo qual nós temos declarado neste lugar que Ele é o centro. Ele é o centro. Ele é a salvação. Ele é aquele que diz assim, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos e eu vos aliviarei. Ele vai, no versículo 9 a 10,
Deus fala. Naquela altura não havia telemóvel, não havia fax, não havia nada. Mas Deus falou a Eliseu. Quando Eliseu ouviu falar que o rei de Israel tinha rasgado as suas vestes por causa de um homem que tinha sido apresentado na sua corte para ser curado de uma lepra, uma doença incurável, Eliseu, ele se calhar começou a pular, começou a gritar, começou a se alegrar e começou a dizer: amém, Deus quer fazer um milagre na vida deste homem, não através do rei, mas através do seu profeta. Irmãos, muitas das vezes nós vemos pessoas a virem bater-nos à porta com dificuldades enormes e nós começamos a arranjar pretextos. Nós não começamos a divulgar o Deus a quem nós servimos. Levanta a sua mão e diga: o Deus a quem eu sirvo é um Deus poderoso. O Deus a quem eu sirvo é um Deus poderoso. O Deus a quem eu sirvo é um Deus poderoso. O Deus a quem eu sirvo é um Deus poderoso. Naamã vai à casa de Eliseu e tem uma recepção fora do comum. A Bíblia diz que nem Eliseu saiu de casa. Disse ao seu moço Geazi: olha, vem aí o Naamã, lá o comandante lá da Síria, esse homem que vem aqui para ser curado. Olha, vai lá, diz a ele. Veja bem a recepção de Eliseu. Há alguns irmãos que nós, quando vamos à casa deles, tiram um prato da mesa e metem dentro da gaveta. Era quase como que assim. Naamã chega e nem Eliseu sai. Geazi vai lá e diz a esse homem que é assim que eu quero que ele faça. Vai ao rio Jordão e mergulhe 7 vezes. 7 vezes. Uma ordem fora do normal, parecendo até ridícula. E pareceu ridícula a Naamã. Ele começou a dizer: o quê? Eu mergulhar no rio Jordão? Então, mas não existe lá em Damasco rios muito mais cristalinos, com águas cristalinas do que este rio Jordão, este rio lamacento? Uma vez eu vou mergulhar neste rio. A lógica humana é natural, mas a lógica de Deus é sobrenatural. A lógica de Deus é sobrenatural. E por vezes nós não temos entendimento, nós não conseguimos compreender, nós não entendemos para aprender a tomar decisões certas. Mas Deus, aleluia, na sua forma sobrenatural, Ele opera os milagres no nosso meio, de maneira que nós possamos ver que só Ele é Deus. Deus age no sobrenatural. Tem momentos, irmãos, deixe-me dizer isto aqui nesta tarde, que Deus está à espera das tuas decisões. Nós vemos ao Senhor e dizemos: Senhor, eu quero ser curado. Senhor, eu quero que Tu me preenchas nesta ou naquela área. E nós vemos por vezes o silêncio de Deus ao nosso redor. Eu quero dizer nesta tarde que Deus por vezes está à espera da tua decisão. Deus está à espera da tua escolha. Deus está à espera do teu primeiro passo. Porque Deus quer fazer. Deus quer operar. E Ele começa a dizer para os seus servos: o quê? Eu ir mergulhar neste rio? De maneira nenhuma. De maneira nenhuma eu vou mergulhar dentro deste rio lamacento. Mas os servos no versículo 13 começam a dizer assim ao Naamã: ó Senhor, os servos foram usados por Deus. Ó Senhor, se ainda Ele te pedisse alguma coisa difícil, se Ele dissesse assim: olha, vai dar aqui, fazer uma maratona de 50 km, ou manda-te para o chão e faz aí 100 flexões, para mim era difícil. 100 flexões sem parares, para mim e para alguns irmãos aqui neste lugar. Era difícil, era uma atitude, uma decisão que eu tinha de tomar de maneira difícil. Estes servos foram usados por Deus
E mostraram a Naamã e disseram a ele: ó Senhor, é uma coisa fácil. Obedece. Não tens nada a perder. Por vezes Deus quer operar em situações simples, de maneira simples, mas que de maneira que nós possamos ver o sobrenatural dele na nossa vida. São só os mergulhos, Senhor. Então a Bíblia diz que Naamã foi. Vamos lá. Com muito custo, ele foi. Naamã desceu e começou a mergulhar naquele rio. Eu acredito que o mergulho mais difícil foi o primeiro. Quantas vezes nós estamos, às vezes até na praia, secos, e vem alguém com um baldinho de água e manda uma mulher dela a gente ficamos ali todos irritados. Ficamos, o quê? Eu estava tão bem agora aqui de pele esticada ao sol e tu chegas aqui e mandas-me um balde de água. A gente ficamos irritados. Eu acredito que o primeiro mergulho de Naamã, ele teve esta sensação. Ele começou a mergulhar. Veio ao de cima, começou a olhar para o seu corpo e nada de novo viu. Deu o segundo mergulho e nada de novo viu. Deu o sexto e já não era tão difícil, mas era mais fácil praticar mergulho após mergulho. E a Bíblia diz, lá em versículo 14, que Naamã desceu, saiu do seu ego, da sua altivez, da sua presunção. Teve que tomar a escolha de se humilhar e entender que a vontade de Deus prevalece, porque Ele quer o melhor para nós. Ele teve que despir-se do seu ego, da sua presunção, da sua altivez, do seu orgulho, e teve que descer. A Bíblia diz no versículo 14: e desceu Naamã às águas do Jordão. Aprendeu mergulho após mergulho, entendeu aquilo que Deus queria fazer na sua vida e aprendeu a ter esperança, aprendeu a obedecer, aprendeu que decisões baseadas na palavra de Deus são importantes para alcançarmos o milagre. E ao sétimo mergulho, diz a Bíblia que ele ficou como o quê? Quantos aqui conhecem esta passagem? Como um menino, alegre com o seu milagre. Mas também como menino aprendeu a lição. Deus é aquele que ensina, que nos leva a entender para aprendermos. Aprendeu a lição de Deus para a sua vida. Estou quase a terminar. Naamã está curado e volta para a casa de Eliseu e declara a melhor decisão da sua vida. Ele diz assim no versículo 15: agora conheço que não existe em toda a terra um Deus como o Deus de Israel, que cura, aleluia, que opera milagres, aleluia, na vida daqueles que tomam decisões e escolhas em obedecer-lhe, aleluia. Quantos creem neste Deus? Quantos acreditam neste Deus? Aleluia, porque pode vir, seja o que for, mas este Deus continua a ser o Deus de milagres, o Deus que opera maravilhas, o Deus que está no nosso meio, o Deus que conhece as nossas enfermidades, o Deus que conhece as nossas necessidades, e Ele continua a ser o Deus que opera no nosso meio. Então, Naamã podia dizer assim: agora conheço, entendo e aprendi que em toda a terra não há Deus que faça milagres como o Senhor. O que Deus quer é que tenhamos uma satisfação plena. Veja bem, se Naamã chegasse ao pé de Eliseu e ele colocasse as mãos conforme ele queria que ele colocasse sobre a sua vida,
e ele fosse curado, será que ele ia aprender? Será que ele ia entender? Será que ele ia ver e reconhecer que, aleluia, em toda a terra não há um Deus que opere milagres como o Deus de Israel? Por vezes queremos a bênção, queremos a cura, mas Deus quer, aleluia, que nós venhamos à sua casa, não somente pela bênção, não somente pela cura, mas que saiamos daqui numa plena satisfação, reconhecendo e sabendo que Deus é o Senhor das nossas vidas. É isto que Deus quer de nós, é isto que Deus pede de nós, é isto que Deus mostra-nos ao declarar e dizer que tem planos melhores para o nosso amanhã, para o nosso futuro. E é isso que Ele quer que nós tomemos. Escolhas e decisões que possamos enquadrar na nossa vida aquilo que é a sua vontade e o seu querer. Vamos ficar de pé. Muito mais além que as curas, Deus quer levar-nos ao conhecimento que só Ele é Deus. Nesta tarde eu gostava de fazer um apelo. Nós entendemos aquilo que é a vontade do Senhor, aquilo que Deus tem para cada um de nós, aquilo que é o futuro próspero que Deus tem para cada um de nós. Eu sei que as dificuldades são por vezes, vêm à nossa vida e nos distraem, levam-nos a tomar decisões e escolhas que por vezes nós não queremos tomar. Mas nesta tarde o meu apelo é para você que está a passar por um momento que não está a entender o que Deus quer fazer na sua vida. Se você não está a entender, não está a aprender aquilo que Deus quer fazer na tua vida, não está a compreender os planos que Deus tem e quer projetar na sua vida para o dia de amanhã, para o futuro. Se você não está a entender, se você tem dificuldades em tomar escolhas, decisões na sua vida, nesta ou naquela área, e você verdadeiramente precisava tomar decisões e escolhas importantes, não estou a falar aqui somente no aspecto físico, estou a falar no aspecto espiritual, estou a falar no aspecto emocional. Este é um momento para nós refletirmos, para nós entendermos